Oi gente, tudo bom? Como vocês sabem, a gente tá fechando a semana Agatha Christie lá no IG e eu resolvi mostrar pra vocês a minha coleção de livros de Agatha Christie. São 36 livros. No geral, majoritariamente de duas coleções da HarperCollins, mas tem também alguns pockets, alguns da Globo Livros e alguns que são edição especial ou de colecionador, que vão ser as que eu vou deixar por último, porque eu quero explicar um pouquinho mais sobre elas. Vamos começar? Então eu vou começar pelas edições da Globo Livros, que eu tenho duas, que é E Não Sobrou Nenhum e Os Relógios. E Não Sobrou Nenhum é uma que, independente se eu comprar em outra coleção ou o que for, eu vou manter essa daqui porque foi a primeira edição que eu li esse livro e ele é um dos meus favoritos na vida, assim. E com certeza o meu favorito dela, junto com mais uma outra obra que quando chegar a hora eu vou falar pra vocês. Vamos lá. Depois eu vou passar para a próxima coleção que eu tenho menos, que são as de pocket. Eu vou mostrar 4 para vocês, mas na verdade eu tenho 5. Um eu emprestei para um amigo. Então, assim como a da Globo Livros, essas edições pocket são brochura. Não lembro qual foi o primeiro que eu comprei, mas quase certeza que foi Testemunha Ocular do Crime, que eu comprei inclusive numa livraria. E foi minha primeira história de Miss Marple na leitura, digamos, porque assim... Minha primeira tentativa de ler Agatha Christie foi com o Assassinato no Expresso do Oriente, em 2018, e eu não curti, assim, logo no começo do livro eu imaginei o que ia acontecer, não curti muito e tal, e deixei de lado. E aí eu fui pegar ele ano passado, e novamente, né, o que eu imaginei que ia acontecer logo no começo, eu acertei e tal, e como sempre, não foi dos meus favoritos. E aí a segunda tentativa que eu dei foi Testemunha Ocular do Crime, e aqui já mudou um pouco minha opinião, eu gostei muito de Miss Marple, e se não me engano o terceiro livro que eu li foi Não Sobrou Nenhum, que foi quando realmente revirou total o que eu pensava da autora, e me deu vontade de comprar todos esses outros que estão aqui. Então esse livro foi crucial e foi a primeira obra de Marple que eu li. Nessa mesma época, os próximos que eu comprei foram Noite das Bruxas, pra ler no Halloween, e a Aventura do Pudim de Natal, pra ler em dezembro. Então a Aventura do Pudim de Natal é Poirot, mas não são livros cansativos, porque é uma coleção de histórias. Então tem algumas histórias aqui, não é um livro só. Ó, aqui tem a Aventura do Pudim de Natal, O Mistério da Arca Espanhola, Poirot Sempre Espera, 24 Melrose, O Sonho e a Extravagância de Grimshaw. Se não me engano, todos esses são com Poirot, menos o último, que é Marple. Então, apesar de ser com ele, é legalzinho porque, como é bem curtinho e divididinho, não fica cansativo sei lá, a estrelice dele. E A Noite das Bruxas é um dos que é com ele, que é um livro completo e que eu gostei. Então, esse livro daqui é de fato uma exceção. E Mistério no Caribe eu comprei no começo do ano pra ler na beira da piscina, a gente presa aqui na pandemia, consegui aproveitar minimamente o verão que a gente tava tendo. Então, comprei Mistério no Caribe e amei, e é Miss Marple. Agora eu vou passar pra nova coleção da Harper, que eu pretendo ter toda, mas por enquanto eu não tenho... Eu tenho 9? Deixa eu ver. Eu tenho 9. Então vamos lá. Eu vou começar pelos que eu já li, que eu posso falar mais sobre, e depois eu passo pros outros. Então, vou começar com A Noite das Bruxas, vocês sabem que eu já li. Acabei de falar dele, então só vou mostrar a capa. Esse foi um presente da minha amiga. A edição da HarperCollins já é capa dura, certo? E, assim, as letras são menorzinhas. A diagramação é ok, mas eu acho linda essa coleção, tanto a capa minimalista por fora, que é bem controversa, tem gente que não gosta, quanto dentro, certo? Então sempre tem ou um caso de Hercule Poirot, ou um caso de Miss Marple, ou um mistério da Rainha do Crime, sempre vai ter. Depois, vou mostrar pra vocês Noite Sem Fim. Por que eu vou mostrar Noite Sem Fim agora? Porque é o livro que eu falei que junto com E Não Sobrou Nenhum, formam assim meus favoritos da autora. Então, muito empatados. Às vezes eu digo que eu gosto mais de Noite Sem Fim, às vezes eu digo que eu gosto mais de Não Sobrou Nenhum. E aí aqui tem o Mistério da Rainha do Crime, é um mistério clássico, assim como E Não Sobrou Nenhum,
também a capa dura. Inclusive, ver que tinha Mistério no Caribe, Noite Sem Fim e A Noite das Bruxas foi o que me fez resolver fazer essa coleção, porque eu imaginei que fossem lançar os melhores livros dela, porque pra mim esses 3 estão no meu top 10. Depois vamos pra um que virou parte do meu top 10, que também é um mistério clássico, né, não é detetive, que é Por que Não Pediram a Evans. Pra quem não sabe do que se trata Por que Não Pediram a Evans, não é um livro que é amplamente, como é que eu vou dizer, publicado nos boxes mesmo. Não é uma história que tem, eu acredito que só havia em Pocket antes. E Por que Não Pediram a Evans, o menino Bob, se não me engano, tá jogando golfe com o parceiro dele, a bola vai longe porque ele é péssimo, e aí, em vez de encontrar a bola, ele encontra um corpo, desce lá e o cara tá morrendo, e as últimas palavras do cara antes de morrer para Bob é: por que não pediram a Evans? Ele não pensa nada disso, acha que o cara tá delirando nas suas últimas horas, e aí, só quando ele percebe que algo está errado no anúncio de jornal e que ele sofreu uma tentativa de assassinato, que ele resolve investigar junto com uma amiga de infância quem é Evans, o que é que aconteceu e, enfim, né? Se de fato foi um acidente ou se empurraram o cara lá de cima, eu acredito que já esteja um pouco óbvio. E aí eles vão atrás de descobrir o que aconteceu. E é um mistério muito bom. Depois vou falar de Os Quatro Grandes. Os Quatro Grandes, ele é um livro completamente diferente do que tudo que você conhece de Agatha Christie. Acho que se você já leu bastante, você deve ler Os Quatro Grandes. E se você não leu o suficiente, você não deve ler ainda, porque você precisa ter uma opinião formada e saber um pouco do estilo da autora antes de ler, porque esse livro aqui parece mais ter sido escrito por Conan Doyle. Inclusive tem diversas referências a Sherlock Holmes. Um Corpo na Biblioteca, que eu também já li, e que termina os que eu li da coleção por enquanto. E é um mistério de Miss Marple, e eu gostei bastante. E eu consegui entender porque esse livro é um dos mais famosos. Mas, assim, não sei se chegou a entrar no meu top 10, não. Mas é muito bom. Agora, os que eu não li ainda, temos Passageiro para Frankfurt. E os outros 3 são esses daqui, Punição para Inocência, que eu já vi a minissérie e amei. E aí eu tava deixando pra ler esse um pouco depois, quando eu consegui esquecer o que passou na minissérie, apesar de saber que o final é diferente. Só que depois me falaram que não só o final, mas a história é bastante diferente. Então provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu tô super animada pra ler e ver se eu vou gostar tanto quanto eu gostei da minissérie. E os outros 2 que a gente tem é Morte no Nilo, que vai virar filme esse ano. Então, provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras também. Eu não sei o que pensar, eu tô com expectativa um pouco alta, porque vai ser filme. Mas também um pouco baixa, porque é Hercule Poirot. E aí eu sei que é um pouco difícil eu gostar tanto assim dos livros dele. Mas vai que é uma sessão, que nem Noite das Bruxas. E aqui, O Cavalo Amarelo, que eu acredito que é um mistério clássico. Isso, é um mistério clássico. Então, possivelmente, vou gostar também. E agora eu vou pra antiga coleção. Antiga não, né? Aqui existe há mais tempo, mas ela ainda existe, então. Da Harper. Se não me engano, da Harper eu só não tenho o box 8 e o box 1, porque eu já tinha Assassinato no Expresso do Oriente, que eu ganhei de presente. Enfim. Então, são os 2 boxes que eu acredito que eu não tenho. Talvez tenha mais um que eu não tô lembrando, mas de fato eu não tenho nem o 8 e nem o primeiro. Mas tenho Assassinato no Expresso do Oriente, que é aquilo, né? Mesmo que eu vou ficar só com uma coleção depois, esse vai ser um dos livros que eu vou guardar, porque foi a minha primeira edição dela e o primeiro livro que eu li dela no geral. Então, esse vai para o baú das memórias. E aqui não tá em ordem de box, sinto muito, mas é porque como eu tenho uma parte só dela, da estante nova, da estante pequena, coberta, eu tiro dos box, porque eu acho que ocupa menos espaço e fica mais bonito, mais fluido. Então, não vai estar em ordem de box, mas não se preocupem que todos os livros que eu mencionar aqui, todos os box, eu vou deixar listado aqui embaixo. E vou deixar também lá no IG
no Linktree, então vocês conseguem achar. E eu vou começar com Hora Zero. Hora Zero é um mistério que parece um mistério clássico, mas se não me engano é Superintendente Battle. Eu gosto muito dos livros de Superintendente Battle exatamente por causa disso. Ele é o oposto de Poirot, ele fica investigando no espaço dele, você não fica seguindo ele pra tudo que é canto, vendo as conversas dele, ele não é prepotente, enfim. Então, até às vezes você esquece que ele tá lá. Mas é com certeza Superintendente Battle. E é um livro que está no meu top 10 também. Eu gostei muito de Hora Zero. Tem aquela história de tratar com a questão psicológica também de alguns personagens. E eu adoro quando a Agatha Christie faz isso. E A Mansão Hollow, que é um caso de Poirot. E que é um caso que eu gostei. É uma das minhas exceções com Poirot. Gostei bastante. E eu consegui entender. Pronto, Mansão Hollow foi o que eu consegui entender porque é tão famoso. Assassinato no Expresso Oriente ainda não. Outros também ainda não. Mas a Mansão Hollow pra mim merece o praise assim, que recebe. Depois eu também li Um Pressentimento Funesto, que é uma história de Tommy and Tuppence, e é a única que eu li até agora. E eu já tinha visto a série, mas por sorte, a série não, né? O episódio da série, ou filme, não lembro o que era. Mas por sorte eu não me lembrava. Quando ia acontecendo alguma coisa que eu conseguia me lembrar, e eu conseguia me lembrar da cara dos personagens, do asilo, das senhorinhas. Mas o que acontecia realmente não. E eu me lembro, depois que eu li tudo e que eu lembrei de tudo, eu fiz, nossa, me enganou igual, assim. Na série eu achava que era um personagem, no livro eu comecei a achar que era esse personagem, e no final não era. Então, O Pressentimento Funesto é um livro bom também. Já um livro que eu não gostei, eu realmente não gostei, Elefantes Não Esquecem. É um livro que é dessa finura, mas parece que se alonga muito mais do que precisaria e do que deveria. É um livro um pouco cansativo e, enfim, não prende tanto o leitor quanto a maioria dos outros. E claro, é Poirot. Só que, de fato, o Poirot nem aparece tanto, nem tá tão estrelinha assim. Ele fica resolvendo a coisa da cadeira dele, que ele já tá aposentado. Mas a Ariadne Oliver é um personagem que eu gosto muito, que eu acredito que foi inspirado em Agatha Christie, e que eu gosto muito da personagem, mas nesse livro eu percebi que eu gosto muito dela em pequenas doses. O Mistério dos Sete Relógios. O Mistério dos Sete Relógios eu amei. Acredito que entrou pro meu top 10 e também é Superintendente Battle. Eu acredito que seja um dos finais mais surpreendentes que ela tem, assim como Noite Sem Fim, assim como Um Pressentimento Funesto, e assim como E Não Sobrou Nenhum. Só que, diferente desses outros três, ele é um livro mais leve, ele é um livro menos macabro. Claro, tem 2 assassinatos, mas assim, no geral, ele é um pouco menos. Ele trata de sociedade secreta, ele trata de corrupção política, ele trata de todas essas questões, assim, de internacionais, seitas, etc. E o final realmente é que fala. O final dessa história, o leitor sentirá vontade de relê-la só para ter certeza de que a autora não lhe pregou uma peça. E é bem isso, assim, não deu vontade de reler, porque eu sabia que ela não tinha me pregado uma peça, fazia todo sentido. Mas eu fiquei muito surpresa, boca aberta e rindo ao mesmo tempo. E é uma delícia quando isso acontece. Nêmesis e O Natal de Poirot. E O Natal de Poirot é ok, eu gostei. Uma crítica que eu tenho a fazer é realmente só a questão de capítulos. Eu tava lendo com minha amiga, ela chegou antes de mim, e aí ela tava falando sobre isso, depois eu senti a mesma coisa. Os capítulos são bem pequenos, e aí quando chega a véspera de Natal, porque o capítulo é separado por dia, e aí quando chega dia 24, é um capítulo assim que é quase metade do livro, então isso atrapalha um pouco pra quem tá querendo ler de pouquinho em pouquinho. Mas no geral é uma história ok, não é uma história ruim não. E Nêmesis, quem leu O Mistério no Caribe, tem um personagem que volta, mais ou menos. Na verdade, começa aqui, ó, se depara com a inesperada notícia da morte de Jason Raphael. Então, ele não volta propriamente dito, mas a gente relembra um pouco da personalidade marcante do senhor Raphael. E, enfim, eu achei um livro muito bom também, e claro, com Marple, né? E aqui são os que eu ainda não li.
que tem Os Crimes ABC, Assassinato na Casa do Pastor, Morte na Mesopotâmia, 100 gramas de centeio, que não me pergunte por que a Harper, nessa coleção daqui, lançou como uma porção de centeio, então mudou o título. A Maldição do Espelho, que eu ainda não li, porque eu lembro vividamente do que acontece na série, então eu tô tentando esquecer pra poder ler. A Casa Torta, Os Trabalhos de Hércules e 13 Amazing. E agora eu vou passar para a parte mais animada desse vídeo, que são as edições especiais. Então vamos lá, eu vou começar com 2 edições especiais que eu tenho da HarperCollins do Reino Unido e que eu tô esperando outras chegar e outros ficarem disponíveis para comprar. Mas é uma coleção que eu quero muito completar, porque os livros são lindos e como a coleção ainda tá no começo, dá pra chegar lá, sabe? A próxima coleção que eu vou mostrar pra vocês vão ver que é um pouco mais impossível de conseguir completar, mas essa não. Então eu tô muito animada com essa. E eu vou começar com esse daqui, porque foi o primeiro da coleção que eu adquiri, que é Midwinter Murder. Então é um livro que foi publicado em 2020, então ano passado, e é uma coletânea de contos e que ainda não existe aqui no Brasil, acredito que também não tenha nos Estados Unidos, só existe essa edição mesmo, que é britânica. Então, claro, todos os contos dela já foram publicados várias vezes, acredito que existem eles separadamente disponíveis no Kindle, mas, né, dessa vez eles juntaram uma coleção que seja mais invernal e eles vão lançar uma coleção que, se não me engano, é Midsummer... Não é Murders, mas é Midsummer Mysteries, alguma coisa assim, que são pra se ler no verão. Como eu sou extremamente sazonal com as minhas leituras, eu amei. E é isso, assim, eu adquiri logo esse. E logo depois eles foram lançando mais, e eu comprei o que pra mim é o mais bonito, não sei, porque não era, até eu receber e eu ver como ele era lindo, que é O Mistério no Nilo. E olha como esse livro é. Ele é um bege. Eu acho que o vídeo até tá fazendo jus por um milagre. Ele é um begezinho com um Tiffany. E aí um teal, eu não sei como é que se chama, verde água, né, eu acho. E os detalhes todos em dourado. E ficou muito boa essa combinação. Aí aqui atrás tem uma frase do livro. Tem o barquinho. Dentro é assim. Então ele é lindo, lindo, lindo. Eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu tenho. E é um dos meus xodós quando se trata de Agatha Christie. E um que eu tô esperando chegar, que eu já comprei, tô esperando chegar, dessa coleção é E Não Sobrou Nenhum. E ela é preta, não sei se chega a ser preta ou se é um azul marinho. É uma cor escura, assim, com cinza e prateado. E parece muito bonito também. Espero que, assim como Morte no Nilo, quando chegue, seja uma surpresa de ser mais lindo ainda. E pra finalizar, eu tenho essas 2 edições aqui, que essas de fato são meus xodós, não por ser a mais bonita ou não por ser nada, mas porque são edições facsímile. Quem não sabe o que são edições facsímile, eu explico, porque até pouco tempo eu também não tinha ideia. Eu descobri quando esse livro apareceu pra mim, eu achei lindo, e aí eu fui ler mais sobre ele, e aí falava que era uma edição facsímile e explicava o que é uma edição facsímile, que é uma edição lançada igual à primeira edição. Então, por fora, o livro era assim. Na verdade, os que eu vi primeira cópia, eles pareciam um pouco mais amarronzados. Mas pode ser porque estavam velhos também, né? Mas era exatamente assim, uma capinha desse jeito, com a sobrecapa. E era essa imagem da sobrecapa, era assim atrás. Inclusive, esse cachorro aqui é o cachorro de Agatha Christie. O nome do livro em português é Poirot Perde uma Cliente, em inglês é Dumb Witness. E são edições limitadíssimas de aniversário, que foi publicada pela HarperCollins Reino Unido e HarperCollins Índia, se não me engano. E enfim, tem pouquíssimas edições circulando no mundo. Esse livro eu paguei R$93, mas era a cópia única de Mãe Solteira na Amazon Brasil. Na Amazon Estados Unidos ele custava $300, mais taxa de entrega ia dar mais de R$1.800. Então realmente foi um achado.
E o meu segundo achado desse tipo foi Assassinato no Expresso Oriente, que eu não imaginei que ia comprar. Eu pensei bastante antes de comprar, porque como eu falei, não é dos meus favoritos. Mas, assim, essa edição é tão difícil de achar que eu achei, assim, meio absurdo eu não seguir com a compra. Principalmente porque eu tinha a desculpa desse livro, apesar de não ser dos meus favoritos, ter a questão afetiva por ter sido o primeiro livro que eu li dela. E vocês vão reparar como os livros, obviamente, né? Dessa vez, na edição facsímile, foram todos lançados de uma vez. Mas quando eles eram lançados, cada ano lançava 3, mais ou menos, o fluxo de livros dela. Então você vai ver que na edição original, e nessa também, óbvio, já que é imitando, tem escrito diferente da de Poirot Perdeu uma Cliente, que é liso. Mas é porque é assim mesmo. E todas vocês vão ver esse selo aqui, que eu achei muito interessante. Eu gosto dessas coisas de história, que é o selo The Crime Club. Aqui só tá o termo, não tá o selo. E aqui tá o selo e o termo, certo? E The Crime Club, na verdade, era The Harper Crime Club, que nada mais é do que uma série antiga da HarperCollins de livros de mistério. Então eu achei super interessante isso também. Eu acho as edições super vintage, super bonitas. Atrás também, aqui é como se ele tivesse meio sujo e tal, porque foi tudo copiado, de fato. E aqui tem a propaganda, né, como era antigamente, de Lord Edgar Dies, a morte de Lord Edgar. E aqui tem uma frase e tal. Sério, lindo, lindo, lindo. Todas as edições que eu mostrei aqui, como eu falei, vão estar listadas lá embaixo. Então agora eu venho com uma surpresa pra vocês. Existe outra cópia disponível de Assassinato no Expresso Oriente. Tá sem... Eu comprei por R$110, acredito que ainda esteja o mesmo preço. E eu vou deixar listada lá embaixo. Porque se você quiser garantir sua cópia facsímile, uma das poucas que existem no mundo, de um dos contos mais famosos dela, você vai conseguir. Então vou deixar aqui embaixo o link da Amazon direto pra ele. E vou deixar também no meu Linktree. E me contem qual o livro favorito de vocês, aquele que você não gostou, e qual dos meus livros você achou os mais bonitos. Assim, eu já falei pra vocês quais são, mas principalmente esse daqui, na minha opinião, e eu quero saber o que vocês acham. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e quando eu tiver mais livros de Agatha Christie na minha coleção, eu posso fazer um outro vídeo mostrando os novos pra vocês. E é isso.